Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Daremos continuidade às nossas aulas de saúde coletiva. Falamos sobre a criação do SUS e hoje vamos aprofundar um pouco mais no SUS e nas redes de atenção à saúde. Então, olha só, o Sistema Único de Saúde existe os princípios doutrinários e princípios organizativos. Então, os princípios doutrinários, nós temos a universalidade, a equidade e a integralidade. A universalidade é prestar assistência a todos os indivíduos e a toda a população. Significa que todos deverão ter acesso aos serviços e atenção à saúde, independente da sua classe social, da sua raça, da sua cor. Já a integralidade tem como função oferecer atenção à saúde da população, promovendo ações contínuas de prevenção, promoção à saúde, a todos os indivíduos de uma determinada comunidade e em qualquer nível de complexidade. Eu vou atender a necessidade do indivíduo em uma determinada população em qualquer esfera que ele necessita, sendo primária, secundária ou terciária, que a gente tem a alta complexidade. E a equidade não é o mesmo que igualdade, é disponibilizar os recursos de saúde com justiça, de acordo com as necessidades de cada um, focando em quem precisa de mais. Então, quem precisa de mais serviço à saúde, quando se fala em equidade, terá mais assistência e mais atenção à saúde do que quem precisa menos. E outros princípios doutrinários são os organizativos, que se fala de regionalização, hierarquização, participação popular e a descentralização. E dentro dos princípios organizativos, nós temos a participação popular. Essa participação popular, ela acontece dentro do Conselho de Saúde, como nós vimos na aula passada. Então, o Conselho de Saúde, ele existe a nível nacional, estadual e municipal. Por exemplo, a nível municipal, as reuniões acontecem mensalmente, e o que é determinado dentro de uma instância municipal deve-se passar para nível estadual e, obviamente, para o nível nacional. Como eu disse para vocês, vamos imaginar que a Prefeitura de Belo Horizonte quer construir um PSF na região do Barreiro, e aí, dentro dessa região, após o estudo, viu-se a necessidade de um novo PSF para atender uma determinada região, por causa da população que existe naquele local. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, deve-se criar um projeto informando quanto vai gastar, qual é o planejamento, o tamanho da área a ser construída, todo um planejamento, e vai apresentar esse planejamento ao Conselho Municipal de Saúde, que, se aprovado nessa construção, encaminha para os outros níveis da esfera do governo, até chegar a nível nacional, onde será liberado o recurso financeiro para a construção desse PSF. E, obviamente, o Conselho de Saúde também tem como função prestar conta desse serviço que foi liberado para a construção desse PSF. Em outro momento, onde acontece a participação da população, são nas conferências de saúde, que podem acontecer a cada 4 anos, e em cada esfera, ok? Ou, se for necessário, uma extraordinária também pode acontecer. E existem as comissões bipartite, tripartite e regional, onde acontecem discussões em âmbito estadual, âmbito nacional e âmbito também estadual. A nível regional, acontece com representantes do governo de cada microrregião. E aí são os secretários de saúde que vão determinar o plano diretor de regionalização. É como o que cada cidade e o que cada microrregião e macrorregião vão ofertar de serviço para aquela população. Então, para conhecimento, o CONASEMS é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o CONAS é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, aqui nós temos as responsabilidades dos gestores do SUS. Então, fica sendo responsável a nível nacional o Ministério da Saúde, a nível estadual os secretários estaduais de saúde e a nível municipal as secretarias municipais de saúde, como o seu representante, o secretário de saúde,
Ele é o responsável por fazer a gestão do SUS, vai gerir os recursos financeiros, vai gerir as obras, vai acompanhar e vai planejar junto com a sua equipe que trabalha dentro de uma secretaria de saúde. Então, quando se fala em princípios organizativos, nós temos a descentralização. E essa descentralização, ela é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde. E essa divisão, ela acontece nas 3 esferas de governo. Então, quem fica responsável por fazer saúde a nível nacional é a União, representado pelo Ministério da Saúde, a nível estadual pelos secretários de saúde, estaduais de saúde, e a nível municipal pelos secretários municipais de saúde, claro, né, junto com o prefeito, que também vai aprovar o que o secretário de saúde vai fazer ou não. Então, quando se fala de regionalização, a gente divide isso em macro-região, em região e micro-região. Então, a macro-região, geralmente, é um grande centro com maiores recursos de serviço de saúde. A região são cidades menores, aonde conseguem oferecer certos serviços de saúde, e a micro-região são um conjunto de pequenas cidades onde vão juntar e oferecer serviços de saúde para aquela população. Então, dentro da micro-região, é uma base territorial de planejamento da atenção básica à saúde e tem ofertas de serviço até média complexidade. Alguns poucos serviços de alta complexidade. Isso é como se fosse juntar o dinheiro de várias pequenas cidades para comprar serviços de maior complexidade, que são mais caros. Quando nós falamos em região, é uma base territorial de planejamento de atenção, onde engloba um conjunto de micro-regiões, então vários municípios menores, e são definidos por características demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias. Então, quando se fala de região, estabelece um estudo sobre esses pequenos municípios e quais são as suas necessidades para aí sim comprar os serviços de saúde de um outro centro. E a macro-região são base territorial de planejamento de atenção à saúde, no caso, no estado de Minas Gerais, aonde engloba regiões e micro-regiões de saúde em função da possibilidade da oferta e serviços, de acesso a serviços de saúde com maior complexidade. Então, é como eu expliquei para vocês. Existe a nossa macro-região, no caso Belo Horizonte, que atende as regiões e micro-regiões. Então, vamos imaginar Diamantina é uma micro-região, atende a população daquela região. Se uma pessoa precisa de um atendimento de maior complexidade, ela é encaminhada para Sete Lagoas, que é a região de saúde de Diamantina. Se Belo Horizonte, se Sete Lagoas não consegue oferecer o serviço ou não tem disponível, parte-se para a macro-região, que é mais ampla, que é Belo Horizonte. Essa regionalização acontece, pessoal, para distribuir o atendimento à saúde, o atendimento à população quando necessita de saúde, porque senão lotaria Belo Horizonte sendo a capital, né, do nosso estado, e aí a gente não conseguiria atender a todo mundo. Então, teve que descentralizar e regionalizar, dividir as cidades para que tenham atendimento. E como é um estado muito grande, a gente não conseguiria pegar todo mundo e trazer para cá, porque o tempo de distância, o trajeto, né? Então a gente tem que pensar até nessas situações que nós vamos falar quando a gente chegar em redes de atenção à saúde. Então, para ilustrar aqui o estado de Minas Gerais, né, dentro da organização do setor saúde, existem 13 macro-regiões de saúde, e aí existe a região noroeste, norte, a centro, né, a leste, a oeste. Por exemplo, a oeste é a região de Divinópolis, né, que não é tão distante da gente. E 76 micro-regiões. Então, é um monte de cidadezinha que se formam-se as micro-regiões que vão fazer parte de uma região. Entendido? Aqui é uma foto, um slide ilustrativo, que mapeia a nossa região, né, que é o centro. E aí elas se dividem como se fosse uma macro-região, uma região e uma micro-região.
Se falando em regionalização, vamos pegar aqui, por exemplo, dentro do nosso município, então existem as regiões da Pampulha, região do Barreiro, região Oeste, região Centro-Sul, e aí vocês já viram falar, por exemplo, UPA Centro-Sul, UPA Barreiro, UPA Pampulha, né? Dentro dessas regionalizações existem os serviços de saúde específicos daquela região. Então, quando falamos de regionalização, caracteriza-se por uma população específica vivendo num tempo e o espaço aonde ocorrem problemas de saúde que são definidos por uma determinada região. Nem toda região de saúde existe o mesmo problema do que outras regiões. Então, esse estudo ele vai delimitar o que cada região de saúde necessita. A região de saúde da Pampulha é a mesma região do Centro-Sul? Não, são regiões diferentes e com necessidades diferentes. Então, todas as famílias de um território devem ser cadastradas em uma região, ok? Juntamente com suas lideranças locais, para que se realize um diagnóstico sobre as condições de vida do morrer até o adoecer, promovendo um vínculo em diferentes setores sociais da comunidade. Então, aqui a gente tem uma área de abrangência de uma equipe de saúde da família, aonde é necessário ter o agente comunitário de saúde com até 750 pessoas. Então, cada área de abrangência de uma equipe de saúde da família deve ter, no máximo, 4.000 pessoas. A gente sabe que não é a nossa realidade. Às vezes, uma equipe de saúde da família tem mais do que 4.000 pessoas, tá bom? Mas nós vamos falar isso mais à frente, quando a gente entrar nas especificações de cada equipe de saúde da família. Então, dentro da regionalização e a hierarquização, existem as unidades básicas de saúde, as unidades mistas de saúde e os hospitais. E é necessário a gente perceber e entender que existem o serviço de referência e contra-referência. Dentro de um PSF, de uma equipe de saúde da família, quando uma pessoa é direcionada para um hospital ou um ambulatório, ela é referenciada. Eu vou referenciar o paciente da unidade básica de saúde para um serviço de cardiologia do nível ambulatório. Eu tenho que fazer um documento, um relatório, quando eu não tenho um sistema informatizado. Então, eu vou referenciar, estou encaminhando. E quando o paciente recebe o tratamento com a cura ou alguma sequela, ou ele vai retornar para o PSF para dar continuidade para aquele tratamento, tem que existir o serviço de contra-referência. Isso é necessário, pessoal, para o paciente não ficar perdido no sistema. E a unidade de saúde, básica de saúde, conseguir acompanhar o paciente, não deixar ele desassistido. Dentro da hierarquização e a redes de atenção à saúde, vamos focar nesse modelo das redes de atenção. Então, dentro da rede de atenção, que é esse segundo momento aqui, nós temos que preocupar em organização do serviço de forma contínua e a prestação da assistência à saúde. Nós temos que ter orientação para as condições crônicas dos pacientes de determinada região. Todos os pacientes deverão receber atenção integral, ligados à sua rede de atenção à saúde, o que aquele paciente, o que aquela região vai precisar de serviços ligados à rede, e aí a gente vai pensar, por exemplo, na rede cegonha, na rede de urgência e emergência, na rede psicossocial. É ligado o sujeito ao agente de saúde, o agente de saúde tem que ter um vínculo com aquela população, com aquela família, e através dele, do agente comunitário de saúde, ele vai identificar as necessidades daquela determinada região, deverá ter gestão das necessidades de cada um indivíduo ou de uma região, centrado sempre na população, sendo proativo e o financiamento por captação. Então, quando se fala de hierarquização e regionalização, nós temos que pensar em nível primário, que é a base de tudo, que é a atenção primária, aonde vai acontecer a promoção e a proteção à saúde, a nível secundário, média complexidade, e a nível terciário, a alta complexidade. Então, quando se fala em recuperação em saúde,
Eu imagino isso já em média e alta complexidade. Na atenção primária, no primeiro nível, acontece a promoção e a proteção à saúde. Então, nessa outra pirâmide, a gente tem a atenção básica, média e alta complexidade, e aí a gente cita-se tudo o que é necessário para que tenha assistência à saúde e esteja ligado em rede. Quando a gente fala rede de atenção à saúde, são tudo que está ligado dentro do serviço de saúde de um município para prestar assistência com integralidade em todos os níveis de necessidade daqueles pacientes que precisam. Então, nós vamos ter um sistema de informação eficaz, farmacinhas básicas, um hospital de referência ou um ambulatório de referência, hospital regional para onde vão direcionar aqueles pacientes. Então, a rede ela tem que estar interligada. E quando a gente fala de sistema de informação, eu preciso saber onde o paciente está indo e o que ele está fazendo. E quando ele retornar para a unidade básica de saúde, eu tenho que ter informações e acesso a essas informações do que foi feito com ele dentro daquele hospital. Então, os níveis de regionalização dentro do nível de atenção. Então, é uma macro-região com várias micro-regiões, que são pequenas cidades, que precisam ser assistidas. Então, o município fica responsável pela atenção primária. Quando se fala em micro-região, eu já penso em uma atenção secundária. E quando a gente fala em regionalização, vamos imaginar um município de pequeno porte, com uma população bem pequena. Dentro desse município, vamos imaginar uma população aí de 20 mil, 25 mil habitantes, comporta ter um aparelho de tomografia nesse município? Quando a gente fala disso, o SUS tem que pensar em custo, né? Então, o aparelho é caro, o profissional para operar esses equipamentos são caros, o médico para laudar esses exames e realizar esses exames tem um custo para isso, né? Então, se tem uma população muito pequena, por exemplo, 20, 25 mil habitantes, não comporta um aparelho de tomografia nessa região, nessa cidade. E aí, o que eles fazem? Reúnem vários municípios de pequeno porte e investem numa região maior, aonde vão juntar várias cidadezinhas de população pequena e vai levar a sua população até essa cidade de maior porte, que vai ser uma micro-região, e lá eles vão conseguir realizar esses exames. É como se fosse uma cidade de maior porte, compra o aparelho de tomografia e presta serviços pelo SUS para várias pequenas cidades, ok? Então, quando se fala em micro-região, que já é uma atenção secundária, nós teremos exames, por exemplo, raio-x contrastado, um aparelho de ultrassom moderno para realizar exames para essas pessoas, exame de mamografia, de tomografia, e, por exemplo, pode ter um hospital de maior porte, onde vai ter uma UTI neonatal, uma terapia renal substitutiva, né, com hemodiálise. Já a nível macro-regional, onde vai acontecer a atenção terciária, que vão ser as atenções de alta complexidade, aí nós teremos uma ressonância magnética, serviço de quimioterapia e radioterapia, cirurgias cardíacas e transplantes, que são cirurgias de maior porte. E aí isso vai para uma cidade muito maior, com recurso financeiro maior, e vai atender a essas outras cidades pequenas. Então, as redes de atenção à saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidades crescentes, com a finalidade de garantir a integralidade, a assistência à saúde, mediante referenciamento do usuário da sua rede regional ou interestadual. E aí, conforme é pactuado dentro das comissões que acontece dentro das conferências de saúde. E as redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias regiões de saúde. Então, aqui para vocês entenderem sobre as redes de atenção à saúde, elas podem ser compreendidas por sistema de informação eficaz, uma teleassistência, assistência farmacêutica ampla, sistema de apoio diagnóstico e terapêutico, que são os exames de imagem nos ambulatórios, um sistema de transporte eficaz para a saúde. Quando a gente fala de transporte, é para transportar as pessoas e até mesmo os resíduos de saúde,
registros eletrônicos em saúde, né, a informatização do sistema de saúde, e o sistema de acesso regulado, que são a gestão do SUS. E aí vocês já viram falar em SUS Fácil? É como se fizesse um cadastro da pessoa dentro de um sistema, e esse sistema vai ver a gravidade do caso e vai priorizar o caso desses pacientes. Então, dentro das redes de atenção à saúde, elas são coordenadas pela atenção primária à saúde, que coordenam os fluxos e contrafluxos, que são as referências e contrarreferências de todo paciente. Então, quando se fala em redes de atenção à saúde, vocês verão muito essa siglazinha RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde. Então, nós temos englobados a população, sem sombra de dúvida, sistema logístico, sistemas de comunicação, sistemas de apoio, os pontos de atenção secundários, e aí nós veremos cada uma desses sistemas que estão interligados em rede. Então, quando se fala no sistema de governança, nós vamos ter as comissões tripartite, bipartites e regionais. Os pontos de atenção terciários vão ser as UPAs, os ambulatórios. Os sistemas de apoio, nós vamos falar especificamente cada um deles, que são sistemas de diagnóstico e apoio, sistemas de assistência farmacêuticas, o sistema de informação, que são onde a gente faz as notificações compulsórias, os centros comunicador, né, que aí entra-se a maternidade de referência, o hospital de referência, a policlínica de referência para aquela região, o ambulatório de referência, especialidades médicas, qual hospital que eu vou encaminhar esses pacientes. E o sistema logístico, que é o cartão de identificação do paciente ou usuário, o sistema de acesso regulado à atenção à saúde, o sistema de transporte tanto de paciente quanto de materiais biológicos, sólidos, e o prontuário eletrônico ou manual, que aí acontece também dentro do serviço de referência e contrarreferência. Então, o sistema logístico, a gente tem aqui o cartão de identificação do usuário, e aí a gente tem hoje em dia o cartão do SUS, né, que é um número universal. Existe o cartãozinho do SUS, quem não tem é só entrar no sistema que consegue fazer, ou então pode baixar, né? Baixar é ótimo, podem baixar um aplicativo no celular, cartão SUS, e aí você consegue ter esse número, ele é universal dentro de todo o território nacional. Os modelos de saúde. Então, nós temos modelos de atenção a doenças agudas e modelos de atenção a doenças crônicas. Sistemas de apoio podem ser por diagnóstico de imagem, medicina nuclear, endoscopias, hemodinâmicas, e aí a gente vai pensar isso num terceiro nível de alta complexidade. Assistência farmacêutica, né? Medicação, distribuição de medicação e armazenamento das medicações e também a distribuição desses medicamentos, né? A gente sabe que existem medicamentos que são encaminhados a nível nacional, né? Lá do Ministério da Saúde, chega no nível estadual, e o nível estadual distribui para os municípios as medicações que são fornecidas pelo SUS, além das medicações que cada município precisa comprar também e fornecer para a sua população via SUS. E o sistema de informação à saúde, que são o sistema de informação de mortalidade, sistema de informação de nascidos vivos. Então, toda pessoa que morre tem que ser notificado, né? E aí a gente conhece a declaração de óbito. Os nascidos vivos são a declaração de ADN, né? Declaração de nascidos vivos, quando a criança nasce dentro do hospital, informa-se quando nasceu, a hora que nasceu, qual hospital, qual cidade, o peso, né? A medida da criança, isso é fornecido a nível municipal, que vai para o estado e que vai para nacional. Sistema de informação ambulatorial, CIA-SUS, sistema de informação hospitalares, que é o sistema de informação hospitalar, e o SIAB, que é o sistema de informação de atenção básica. Então, dentro de cada um desses sistemas, existem vários outros subsistemas que devem ser alimentados diariamente por cada esfera do governo. Então, dentro de uma Secretaria Municipal de Saúde, existe um setor responsável por alimentar esses dados diariamente. Então, o PSF lança o dado, chega na Secretaria na Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer uma junção de todas as regiões
de saúde daquele determinado município e encaminha para nível estadual e depois encaminha para nível federal, que é o Ministério da Saúde. O centro comunicador, e aí a gente vai pensar em centros de saúde como o NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, que é um importante programa dentro da atenção básica, que vai dar assistência para as famílias junto com o PSF. As policlínicas, onde vão ter especialidades médicas, junto com os ambulatórios de especialidades médicas. Dentro dessa rede de atenção de saúde existem as maternidades de referência, os centros de atenção psicossocial, e aí a gente vai pensar em CAPs, CAPs AD, que é o CAPs que atendem pacientes em situações de álcool e droga. E as redes de atenção à urgência, que aí a gente vai pensar em unidades de pronto atendimento, que são as UPAs 24 horas, um hospital geral e umas salas de estabilização. E o SAMU, né, faz parte também dessa rede de atenção à urgência, e nós temos que pensar que todas essas redes, elas deverão estar interligadas. Dentro dessas redes, eles têm que saber o que está acontecendo com cada paciente e para onde que o paciente vai ser levado. Vocês já observaram que quando o SAMU socorre um paciente que sofre um atropelamento numa via, eles fazem uma avaliação daquele cidadão que foi atropelado, e ali mesmo eles já sabem para onde que eles vão direcionar. Vai ser para uma UPA? Não, tem que ser para o João 23, porque é um acidente de gravidade maior. Então, as redes têm que estar interligadas e os serviços têm que saber para onde direcionar os seus pacientes da forma correta. Então, dentro das redes de atenção, nós temos a rede de atenção à urgência e emergência, por exemplo, que tem como objetivo articular e integrar no âmbito do SUS o acesso humanizado e integral aos usuários em situações de urgências dos serviços de saúde de forma ágil e oportuna. Temos outro modelo de rede de atenção, que é a rede cegonha. Ela está fundamentada nos municípios da humanização e da assistência, visando implementar uma rede de cuidados para assegurar a saúde da mulher, com direito a planejamento reprodutivo e atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, após o nascimento da criança. E dentro da rede cegonha, as crianças têm o direito a um nascimento seguro e um crescimento e desenvolvimento saudável. Então, quando se fala em rede cegonha, antigamente, quando começou esse programa no SUS, as mães faziam um cadastro e ainda recebem, e elas recebiam uma bolsa contendo roupinha, contendo lencinho, contendo uma madeira, informativo sobre como cuidar do bebê. Então, quando a mãe era cadastrada dentro desse programa, elas recebiam em domicílio esse kit de assistência ao bebê, ao recém-nascido, e recebiam ligações também, eram como se fossem teleconsultas para essas gestantes. Então, a rede cegonha era para prevenir o índice de mortalidade neonatal, né, ou malformações. Então, a mãe, quando ela queria engravidar, ela teria toda essa assistência dentro desse programa, inclusive um acompanhamento de pré-natal específico e de grande qualidade. Outro modelo de rede de atenção são as redes de atenção psicossocial. Essa rede, ela tem como proposta referenciar-se diretamente a ampliação e a qualificação do acesso às ações e tratamentos da reabilitação dos usuários de crack, álcool e outras drogas, e também a rede de atenção com indivíduos com sofrimentos ou transtornos mentais. Então, existem os CAPs, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e existem também o CAPS-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para tratamento de usuários de álcool e drogas. E, sem sombra de dúvidas, os hospitais de referência, né, gente? Por exemplo, o Galba Veloso, né, que atendem pacientes com transtornos mentais. O Hospital André Luiz também tem uma cota de atenção à saúde pelo SUS para esses pacientes com esse transtorno mental. Não é uma cota alta, mas existe. Um outro modelo são as redes de cuidado às pessoas com alguma deficiência, seja ela permanente ou temporária, e é uma rede que institui visar
institui e visa garantir atenção integral às pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, com pacientes que usam ostomias ou múltiplas deficiências, seja ela temporária ou permanente, progressiva ou regressiva ou estável, indeterminante ou contínua no âmbito do SUS. Então, essas redes de atenção, elas estão aí para assistir o paciente e prestar uma melhor assistência dentro da sua necessidade. Então, quando se fala nessas redes de atenção de pessoas com deficiência, nós podemos pensar, por exemplo, existe o PAN do Sagrada Família, e lá nesse PAN existe um programa onde eles cuidam dessas pessoas que possuem ostomias, que é, por exemplo, a colostomia, a ileostomia, e esse programa, ele fornece até aquela bolsinha de colostomia, a placa de colostomia, eles ensinam as pessoas a trocarem, né? As pessoas, o paciente que possui que necessita dessa confecção de ostomia, por exemplo, com algum problema intestinal, e aí precisa de desviar o fluxo e exteriorizar fora do percurso normal, essas pessoas, elas têm essa assistência no PAN Sagrada Família. A gente pode pensar em outras redes de reabilitação, por exemplo, a PAI tem uma assistência do SUS, onde prestam assistência a essas famílias. Uma outra situação com pessoas com deficiência são as clínicas de fisioterapia, que prestam as reabilitações a nível do SUS. Nós podemos pensar numa instância maior, por exemplo, os hospitais da rede SARA, que são pelo SUS, e que promovem essa reabilitação de saúde para essas pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Então, a promoção à saúde, ela visa promover uma alimentação saudável, prática corporal de atividade, prevenção do controle do tabagismo, promoção e desenvolvimento sustentável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcools ou outras drogas, e a prevenção da violência e estímulo da paz. Então, existe uma portaria número 687, de 30 de março de 2006, onde estabelece as políticas nacional de prevenção à saúde. Então, dentro da primeira instância, que é a atenção básica, né, existem o Programa Nacional de Promoção à Saúde, que deve ser oferecido a toda a população. E quando se fala em promoção à saúde, a promoção à saúde ela é feita diariamente e constantemente com toda a população, através de campanhas educativas, através de salas de reuniões dentro da equipe de saúde da família, em rádios, em televisões, em outdoors. Então, para que ocorra a promoção da saúde, é trabalhinhos de formiguinha e um trabalhinho contínuo, todos os dias, todas as horas, em qualquer instância da saúde. Ok, pessoal? Então, forte abraço para vocês, tudo de bom.